Você já sentiu que, não importa o quanto se esforce, as coisas simplesmente não dão certo, como se houvesse uma barreira invisível impedindo seu progresso, seja na sua vida financeira, emocional ou até mesmo espiritual? Talvez você esteja orando por respostas, buscando uma saída, mas sente que algo está travado. Se você já passou por isso ou está passando por isso agora, saiba que esse sentimento não é incomum. Mas a boa notícia é que Deus já deixou uma chave nas Escrituras para desbloquear bênçãos e proporcionar proteção imediata. Hoje, quero revelar a você um salmo poderoso, muitas vezes esquecido, mas que carrega profundos segredos espirituais. Um salmo que pode realmente transformar sua vida, oferecendo provisão onde há escassez e segurança onde há medo. Mas atenção, este não é um ritual mágico, mas um princípio divino que, quando compreendido e aplicado corretamente, produz resultados incríveis. Talvez você esteja se perguntando: um simples salmo pode realmente mudar minha vida? Eu digo, experimente. E para provar isso a vocês, quero compartilhar uma história que demonstra o poder da oração e da confiança na palavra de Deus. Na época do profeta Elias, houve um período de seca e fome extremas. A terra não produzia frutos, os rios secaram e muitas pessoas morreram. Falta de recursos em meio a essa crise. Deus deu a Elias uma ordem incomum. Ele o enviou à casa de uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Aquela mulher estava prestes a preparar a última refeição para si e para o filho, pois depois disso, não teria mais nada para comer. Imaginem o desespero daquela mãe. Olhar para o próprio filho e saber que não seria capaz de alimentá-lo no dia seguinte parecia o fim. Mas então a palavra profética veio por meio de Elias: não tenha medo. Faça isso primeiro para Deus, e então o seu sustento não lhe faltará. A viúva tinha duas opções: olhar para as circunstâncias ou confiar na promessa, e ela escolheu confiar. E sabem o que aconteceu? A farinha e o azeite nunca acabaram. O que parecia ser sua última refeição se tornou o sustento que a manteve viva durante a crise. Agora, quero que você pare e pense sobre o que essa história nos ensina. Deus não apenas conhece nossas necessidades, mas já providenciou o caminho para a provisão e a proteção. O problema é que muitos cristãos não sabem como acessar essas promessas. Eles até oram, mas sem a compreensão correta dos princípios que ativam a bênção, e é por isso que estou aqui hoje para ensinar você a usar este salmo esquecido para liberar prosperidade e proteção em sua vida. Mas primeiro, preciso fazer uma pergunta muito séria. Você acredita que Deus pode mudar sua situação financeira? Você acredita que Ele pode abrir portas que ninguém pode fechar? Se sim, quero que você declare agora mesmo nos comentários: eu acredito que Deus é a minha fonte. Sua fé é o primeiro passo. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não basta conhecer as promessas. Você precisa acreditar nelas e aplicá-las corretamente. Agora, você pode estar se perguntando: mas o que é esse salmo poderoso? Não se preocupe, porque vou revelar isso a você. Mas primeiro, quero que você entenda que muitas pessoas oram este salmo incorretamente, e, portanto, não experimentam os milagres que ele pode produzir. Elas leem as palavras, mas não compreendem o segredo nelas oculto. Então, se você quer aprender a orar este salmo corretamente e liberar bênçãos em sua vida, não perca este vídeo, porque agora vamos nos aprofundar nesta revelação e entender como este salmo pode ativar prosperidade e proteção divina para você. Preste muita atenção se você sente que sua vida financeira está estagnada, que a prosperidade nunca chega e que, não importa o quanto você ore e trabalhe, você ainda vive em limitações. Isso não é coincidência. A verdade é que existem princípios espirituais que poucos conhecem, mas que os grandes homens da Bíblia usavam para prosperar abundantemente. E agora você pode acessar esse poderoso conhecimento se realmente deseja quebrar esse ciclo de escassez e experimentar as bênçãos que Deus já preparou para você. Não perca esta oportunidade. Deus quer que você se alinhe espiritualmente para que a prosperidade flua em sua vida, e eu quero te ajudar com isso. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Escreva o que está te impedindo de prosperar na vida, seja na área financeira, emocional ou até mesmo espiritual.
Vamos orar juntos. Você não precisa participar só porque a palavra nos ensina que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18. Comente agora mesmo, escreva: eu recebo prosperidade de Deus. E se quiser, compartilhe sua necessidade específica. Eu e toda esta comunidade intercederemos por você, porque o poder da oração em união pode mover montanhas. E antes de continuarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo precisa alcançar mais pessoas que também precisam desta palavra. Inscreva-se no canal e ative o sino para receber mais ensinamentos que fortalecerão sua fé e transformarão sua vida. Golias já tinha o coração repleto das palavras dos Salmos. Josafá, antes de vencer uma guerra sem precisar desembainhar a espada, colocou um coro para cantar salmos diante do exército, e Deus trouxe confusão ao inimigo. Os salmos são decretos que transformam atmosferas porque carregam palavras de autoridade. E você sabia que existem salmos que, por sua própria natureza, podem lhe trazer prosperidade? Isso mesmo, existem salmos que foram escritos com palavras de invocação e ativação como um mandato espiritual para que a bênção venha do mundo invisível e se manifeste no mundo físico. Se você sente que sua vida financeira está estagnada, pode ser que haja forças espirituais impedindo a prosperidade de chegar até você. Não me refiro apenas ao esforço humano. Claro, precisamos trabalhar, ser diligentes e buscar sabedoria na administração de nossos recursos. Mas existe um nível superior, um nível onde as portas certas se abrem sem esforço humano, onde a provisão chega antes da necessidade, onde as conexões certas aparecem no momento certo. Isso se ativa por meio de princípios espirituais, e é por isso que quero te ensinar a orar da maneira correta, ativando a palavra de Deus para que ela trabalhe a seu favor. Se até agora você leu os Salmos como um livro de cânticos ou belos poemas, chegou a hora de mudar sua mentalidade. Os Salmos não são apenas textos inspiradores, são decretos proféticos. Agora me diga, você já experimentou uma mudança real ao orar um salmo específico? Se sim, quero que comente aqui. Qual salmo marcou sua vida? Mas se você ainda não experimentou esse poder, não se preocupe, porque agora vou te mostrar como aplicar esses ensinamentos em sua vida e desbloquear a prosperidade que já está reservada para você. Agora quero me aprofundar ainda mais nesse assunto e revelar algo que pode mudar completamente a maneira como você vê as Escrituras. Existe um salmo poderoso, mas frequentemente ignorado, que contém segredos espirituais surpreendentes. Este salmo traz uma das promessas mais diretas de prosperidade, libertação e proteção que encontramos na Bíblia, e por algum motivo, muitas pessoas simplesmente não o utilizam corretamente. A verdade é que existem passagens nas Escrituras que funcionam como chaves espirituais. Não são apenas palavras bonitas, são decretos que movem o mundo espiritual e trazem resultados concretos na vida daqueles que os compreendem. Quando você declara um salmo com fé, entendimento e estratégia espiritual, algo poderoso acontece. Mas o que poucos percebem é que certos salmos são especificamente projetados para ativar prosperidade e proteção. E um desses salmos raramente lembrados guarda um segredo que pode desbloquear áreas estagnadas da sua vida. Esse salmo é o Salmo 112. Você já ouviu falar dele? Muitas pessoas conhecem salmos famosos como 23 ou 91, mas poucas dedicam tempo para estudá-los em profundidade. O que o Salmo 112 realmente representa? Este é um dos salmos mais diretos e claros sobre prosperidade financeira e estabilidade de vida. E o mais incrível é que ele não fala apenas de riqueza e abundância, mas também de proteção contra ataques, inveja e forças espirituais que tentam bloquear sua vida. Agora, preste atenção a cada palavra deste salmo, porque ele revela exatamente o que acontece na vida daqueles que seguem os princípios de Deus e colocam sua fé em ação. Vamos ler juntos. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que se deleita nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. A luz brilha nas trevas para os retos. Pois para o misericordioso, compassivo e justo,
Bem-aventurado é o homem que empresta generosamente e conduz os seus negócios com honra. O justo jamais será abalado, lembrar-se-á dele para sempre. Ele não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está seguro, e você não temerá nada. No fim, você verá a derrota dos seus adversários. Ele distribui generosamente aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em 1900. Honra. Agora, pare por um momento e reflita sobre estas palavras. Este salmo não fala apenas de esperança ou encorajamento. Ele estabelece um princípio espiritual. Ele nos mostra o que acontece com aqueles que seguem os caminhos de Deus e aplicam os princípios corretos. Veja como ele conecta prosperidade com generosidade e como garante proteção àqueles que confiam no Senhor. Isso significa que a prosperidade espiritual e material andam juntas. Não se trata apenas de buscar bênçãos financeiras. Trata-se de se tornar alguém que vive de acordo com os princípios que atraem essas bênçãos. Este salmo nos mostra que a estabilidade financeira é uma consequência da aliança com Deus e que essa aliança protege contra crises, contra a inveja e até mesmo contra ataques espirituais. E aqui está um detalhe muito forte. Ele declara que eles nunca serão abalados. Você já parou para pensar no que isso significa? Vivemos em um mundo onde tudo pode. Significado verdadeiro. Este não é apenas um conjunto de belos versículos ou palavras poéticas. É uma estrutura de princípios espirituais que, quando aplicados corretamente, transformam a realidade. Mas antes de revelar como usar este salmo de forma eficaz, precisamos desvendar o significado de cada versículo para que você possa ver o poder oculto por trás das palavras. O primeiro versículo já nos dá um fundamento essencial. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e se deleita nos seus mandamentos. Aqui encontramos um princípio que se repete por toda a Bíblia. A verdadeira felicidade e prosperidade começam com o amor do Senhor. Mas o que isso significa na prática? Temor reverente não é medo, mas sim reverência, respeito e alinhamento com os princípios divinos. É compreender que Deus não é um amuleto da sorte, mas sim a fonte de tudo o que precisamos. Observe que o versículo não se limita ao temor do Senhor, ele acrescenta algo essencial: alegrem-se nos seus mandamentos. Isso significa que não basta conhecer as promessas de Deus, precisamos viver de acordo com elas. Quantas pessoas desejam as bênçãos de Deus, mas não querem se comprometer com os princípios que as ativam? Eles buscam prosperidade, mas ignoram as leis espirituais que trazem essa prosperidade. No segundo versículo, encontramos uma promessa poderosa. Seus descendentes serão poderosos na terra, uma geração abençoada de homens justos. Aqui está algo que diferencia a prosperidade divina da prosperidade mundana. Deus não abençoa um único indivíduo, ele pensa em termos de gerações. Isso significa que as decisões que você toma hoje impactarão seus filhos, netos e todos os seus descendentes. Isso é tão profundo que vemos esse princípio ensinado por Jesus quando ele fala da importância de construir um alicerce. A fé não se trata de riquezas passageiras, mas de um legado duradouro. A verdadeira prosperidade não é apenas dinheiro, mas sim um ciclo de bênçãos que não termina com você. Agora, observe o próximo versículo. Grandes riquezas estão na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui está uma declaração poderosa. Muitos acreditam que a Bíblia não fala de prosperidade material, mas Deus está falando de grandes riquezas. Grandes riquezas estão na casa daquele que anda em justiça. Mas o que significa andar em justiça? Não se trata apenas de honestidade ou retidão. Trata-se de estar alinhado com o propósito divino. Quando você está posicionado corretamente, a prosperidade não apenas chega, mas permanece. E então chegamos a um ponto essencial. A luz brilha nas trevas para os retos, para os compassivos e justos. Este versículo carrega um profundo segredo espiritual. Fala de como aqueles que andam em retidão sempre terão direção, mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus ensinou esse princípio quando disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas." Isso significa que aqueles que vivem de acordo com os princípios de Deus nunca se perderão, mesmo quando tudo parecer sombrio.
Agora, preste atenção ao próximo versículo. Bem-aventurado aquele que empresta generosamente e conduz seus negócios honestamente. Aqui encontramos um dos maiores segredos para a prosperidade duradoura. Deus não próspera aquele que retém, mas aquele que multiplica. Isso se alinha com o que Jesus ensinou sobre generosidade e a lei da semeadura. Muitas pessoas querem crescer financeiramente, mas vivem com medo de dar, investir e compartilhar. Mas este salmo revela um princípio essencial. Quanto mais você se torna um canal de bênçãos, mais Deus confia em você. E aqui chegamos a uma das promessas mais poderosas deste salmo. O justo jamais será abalado, lembrar-se-á dele para sempre. Isso significa que a prosperidade e a estabilidade daqueles que seguem a Deus não são passageiras. Elas são afetadas pelas crises mundiais, mas não são frágeis. O que vem de Deus é sólido, duradouro e estabelecido. Se você vê altos e baixos constantes em sua vida, pode ser um sinal de que você ainda não está totalmente alinhado com esse princípio espiritual. E agora observe este versículo impressionante. Ele não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiando no Senhor. Este é um dos maiores sinais da verdadeira prosperidade espiritual. Uma paz inabalável. Quantas pessoas vivem atormentadas pelo medo do futuro, pela ansiedade sobre o que pode acontecer? Mas aqui a Bíblia nos dá uma resposta clara. Quem confia no Senhor não é abalado por más notícias, não vive como refém do medo. Isso não significa que nunca enfrentaremos desafios, mas sim que nada pode roubar nossa paz, pois nossa segurança não vem do que vemos, mas do que acreditamos. Eis aqui um dos maiores erros que as pessoas cometem ao orar com este salmo. Muitas simplesmente leem as palavras sem compreender o poder que elas carregam. Os salmos não foram escritos apenas para serem lidos, mas para declaração, proclamação e ativação espiritual. No Antigo Testamento, os salmos eram cantados, recitados em voz alta e repetidos com convicção, pois as palavras têm poder. A Bíblia diz que há vida e a morte. Outros oram e milagres acontecem. Isso não é coincidência. A diferença está na fé aplicada. Quando você ora este salmo, precisa se ver dentro desta promessa, acreditar que ela é para você e visualizar sua vida sendo transformada por esta palavra. Agora, quero propor algo. Pegue um pedaço de papel e escreva: sou inabalável. Minha prosperidade vem do Senhor. Então, leia isso em voz alta, declare com convicção, porque, ao fazer isso, você está ativando uma realidade espiritual em sua vida. A Bíblia nos ensina que tudo aquilo em que concordamos na terra é estabelecido no céu. Portanto, se você quer que este salmo se cumpra em sua vida, comece a praticar este princípio agora mesmo. E se esta palavra fizer sentido para você, quero que comente abaixo. Assumo a responsabilidade por esta promessa. Ao escrever, você está registrando no mundo espiritual que esta palavra pertence a você. Escreva isso agora e libere esta ativação em sua vida. Agora que você entende o verdadeiro significado deste salmo, quero mostrar como aplicá-lo na prática para que esta promessa se concretize e se torne realidade em sua vida. Agora, quero aprofundar ainda mais este tópico e mostrar testemunhos reais de transformação, relatos de pessoas que vivenciaram. O poder deste salmo e as mudanças concretas que elas viram em suas vidas poderiam explicar tudo isso em teoria, mas nada fala mais alto do que a experiência vivida. Quando alguém permanece na fé, declara a palavra de Deus e aplica os princípios corretos, as coisas começam a mudar de maneiras significativas. Lembro-me de um testemunho que ouvi de uma mulher chamada Patrícia. Ela estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Depois de anos de trabalho árduo, ela enfrentava uma crise financeira devastadora. Seu marido havia perdido o emprego, as contas começaram a se acumular e eles chegaram ao ponto em que não sabiam como pagariam o aluguel no mês seguinte. O desespero a dominou e cada dia parecia um peso insuportável. Ela me contou que, em meio a essa aflição, decidiu buscar uma resposta de Deus na Bíblia. Abriu o livro de Salmos e se deparou diretamente com o Salmo 112. Algo naquele texto chamou sua atenção de uma maneira diferente. Ela leu e releu cada palavra. Sentiu que aquele salmo era uma chave espiritual que poderia mudar sua situação.
Patrícia decidiu fazer algo ousado. Durante vários dias, leu o Salmo 112 em voz alta todas as manhãs e todas as noites, expressando cada versículo sobre sua vida e sua família. Ela não apenas o lia, mas o proclamava com autoridade, acreditando que aquelas palavras tinham o poder de transformar sua realidade. E então algo começou a acontecer. No terceiro dia, seu marido recebeu um telefonema inesperado de uma empresa para uma entrevista. Era uma vaga para a qual ele havia se candidatado meses antes e já não esperava uma resposta. No quinto dia, ele fez a entrevista e, para surpresa de todos, foi contratado no mesmo dia. E não era um emprego qualquer. Era um cargo melhor, com um salário maior do que o que ele tinha antes da crise. Mas as coisas não pararam por aí. No sétimo dia, uma velha amiga contatou Patrícia e perguntou se ela ainda trabalhava como consultora em sua área. Ela não só conseguiu um contrato imediato, como esse trabalho se tornou um projeto permanente, trazendo uma renda estável para sua casa. Em uma semana, aquela família passou de uma situação de escassez e desespero para uma realidade de prosperidade e estabilidade. Ela me contou algo que me marcou profundamente. Percebi que a palavra de Deus não é apenas um livro. Quando comecei a orar este salmo com entendimento, algo foi ativado no mundo espiritual e portas começaram a se abrir. Isso me lembrou de outro caso, de um empresário chamado Roberto. Ele já tinha uma vida financeira relativamente estável, mas se sentia preso em um ciclo onde nunca conseguia ir além. Trabalhava duro, fazia investimentos e tentava expandir seus negócios, mas parecia que algo invisível sempre bloqueava seu crescimento. Chegou ao ponto de pensar que talvez esse fosse o seu limite, até que um dia, conversando com um amigo cristão, ouviu falar do Salmo 112. Roberto decidiu testar a si mesmo. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele abria a Bíblia e lia o Salmo 112, declarando que aquela palavra era para. No início, ele se sentiu estranho porque nunca tinha feito nada parecido, mas com o tempo percebeu que sua maneira de pensar começou a mudar. Ele passou a ter mais clareza em suas decisões e começou a enxergar oportunidades que antes pareciam invisíveis. E então o inesperado aconteceu. Um de seus antigos clientes o indicou para um grande contrato que mudou completamente a situação financeira de sua empresa. O mais impressionante foi o que Roberto me contou depois. Ele disse: "Eu pensava que o problema era externo, que era uma crise de mercado, que eram os concorrentes, mas na realidade, o bloqueio estava dentro de mim. Quando comecei a proclamar este salmo, algo se abriu em minha mente e comecei a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Eu orava para que Deus abençoasse meu negócio, mas primeiro, Ele precisava me transformar para que eu estivesse pronto para receber essa bênção." Isso me fez pensar em algo importante. Muitas vezes, o que nos impede de avançar não é a falta de oportunidades, mas sim a nossa falta de alinhamento com os princípios divinos. O Salmo 112 não fala apenas de prosperidade, mas também de como viver para que a prosperidade seja inevitável. Deus quer abençoar o seu povo, mas Ele age dentro de princípios e estratégias. E não pense que isso só acontece hoje em dia. Na Bíblia, vemos exemplos claros de pessoas que experimentaram esse tipo de provisão divina ao aplicarem os princípios corretos. Um dos casos mais impressionantes é o do profeta Elias e da viúva de Sarepta. Aquela mulher estava prestes a fazer sua última refeição e morrer de fome com seu filho, mas quando obedeceu à direção profética e agiu com fé, o azeite e a farinha nunca acabaram. Isso mostra um padrão. Sempre que alguém se alinha com os princípios divinos, algo sobrenatural acontece. Se você está passando por dificuldades financeiras, emocionais ou espirituais, talvez o que lhe falte não seja mais trabalho, mais esforço ou mais sorte. Talvez o que lhe falte seja um alicerce na palavra. A questão é: o que você faz com esse conhecimento? Você já entende que existem princípios espirituais que desbloqueiam bênçãos. Você já viu testemunhos de pessoas que aplicaram isso e suas vidas foram transformadas. Agora a decisão está em suas mãos. Você pode continuar vivendo da mesma maneira, ou pode dar um passo de fé e começar a aplicar esses princípios em sua vida. Se Deus fez isso na vida dessas pessoas, Ele também pode fazer na sua. A única pergunta que resta é:
Você está pronto para agir de acordo com essa palavra? Porque conhecimento sem ação não gera transformação. Você pode ter ouvido tudo isso e pode ter sentido que faz sentido. Mas se você não aplicar, nada muda. Agora, quero que você reflita sobre o que está impedindo você de viver essas promessas. Há algo que você sente que está te impedindo financeiramente ou espiritualmente? Quero que você escreva esta frase aqui nos comentários. Declaro que minha prosperidade vem do Senhor e nada pode bloquear o que Deus tem para mim. Isso não é apenas um comentário. É um ato de fé, um registro no mundo espiritual de que você acredita nesta palavra. Agora que você viu testemunhos reais e entende que esses princípios funcionam, quero mostrar como aplicá-los na prática em sua vida diária para que você também possa experimentar essa transformação. Agora, quero aprofundar ainda mais este tema e mostrar como este salmo funciona como um verdadeiro escudo espiritual, uma proteção contra ataques invisíveis que muitas vezes tentam impedir o seu progresso, seja no seu crescimento financeiro ou emocional, ou mesmo na sua relação com Deus. O mundo espiritual é real, e muitas das dificuldades que enfrentamos não são apenas resultado de circunstâncias naturais, mas podem ser barreiras espirituais que tentam nos desviar do propósito de Deus. Você já percebeu que muitas vezes, quando começamos a avançar em alguma área da nossa vida, surgem obstáculos inesperados? Parece que quanto mais nos esforçamos, mais problemas aparecem, seja uma crise financeira repentina, um conflito inesperado na família, uma sensação constante de cansaço e desânimo, ou até mesmo uma sequência de situações que parecem conspirar contra nós. A verdade é que existem forças espirituais atuando para impedir o nosso crescimento. E isso não é apenas teoria, é um princípio bíblico. A palavra de Deus nos adverte sobre isso em Efésios 6:12, que diz: "Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes." Isso significa que muitos dos desafios que enfrentamos têm raízes espirituais, e para superá-los, o esforço humano por si só não basta. Precisamos ativar a proteção espiritual que Deus já nos disponibilizou. E é exatamente aí que entra o Salmo 112. Este salmo não apenas fala de prosperidade, como vimos anteriormente, mas também contém chaves espirituais que protegem a vida daqueles que a declaram com fé. Ele nos ensina que os justos não serão abalados, nem temerão más notícias. Se algo está constantemente drenando seus recursos, isso pode ser um sinal de que você precisa ativar essa proteção espiritual com mais intensidade em sua vida. E como fazer isso? Através da oração estratégica. O Salmo 112 não foi escrito apenas para ser lido. Foi escrito para ser proclamado, para ser declarado como um escudo sobre a sua vida. Quando você ora este salmo com fé, você está literalmente estabelecendo uma barreira no reino espiritual, dizendo que nenhuma força oposta tem o direito de tocar o que Deus lhe deu. Agora pense em como os reis de Israel usavam os salmos. Eles não os liam em silêncio. Eles os proclamavam em voz alta antes das batalhas, antes de decisões importantes, antes da guerra. Eles sabiam que as palavras têm poder e que, ao declarar um salmo inspirado por Deus, estavam ativando algo sobrenatural. Portanto, se você sente que tem enfrentado ataques espirituais, bloqueios inexplicáveis, dificuldades que parecem não ter causa aparente, talvez seja a hora de começar a usar este salmo como sua oração diária. Declare cada versículo em voz alta, acredite nessas palavras, visualize a proteção de Deus sobre você e peça ao Senhor que proteja sua mente contra palavras negativas. Bloqueie qualquer ato de inveja, feche qualquer porta que permita ataques contra sua vida e aqui está um desafio. Pegue o Salmo 112 e ore com ele por 7 manhãs consecutivas. Ao acordar, leia este salmo e declare cada palavra sobre sua vida, sua família, seus negócios, seus projetos. Fazendo isso, você estará ativando um escudo espiritual, construindo uma barreira contra tudo o que tenta impedir seu crescimento. Agora, quero lhe perguntar algo muito sério. Você sente que tem sofrido ataques espirituais, dificuldades repentinas, bloqueios financeiros ou emocionais que parecem surgir do nada? Se sim, escreva aqui nos comentários: "Eu me coloco sob a proteção de Deus." Esta é uma declaração de fé.
é uma maneira de dizer que você não aceita mais viver vulnerável a ataques invisíveis, mas escolhe confiar na sua palavra para ser protegido. E se você já teve experiências em que sentiu a proteção de Deus em meio a momentos difíceis, compartilhe nos comentários como você percebeu que Deus estava te protegendo, como Ele te livrou de algo que poderia ter sido um grande problema. Esses testemunhos não apenas edificam outros, mas também fortalecem sua própria fé no que Deus pode fazer agora aqui. Você entende como este salmo pode ser um verdadeiro escudo espiritual? Quero te mostrar como usá-lo estrategicamente para ativar essa proteção e garantir que nenhuma força negativa tenha poder sobre você. Agora, quero me aprofundar ainda mais neste assunto e te guiar em uma poderosa oração baseada no Salmo 112. Esta não será apenas uma oração comum, mas uma declaração de poder e ativação espiritual, onde você proclamará as promessas deste salmo sobre sua vida, sua casa, seus negócios e todas as áreas que precisam ser transformadas. Esta oração deve ser feita com fé e convicção, porque a palavra de Deus não volta vazia. Quando você declara a palavra, algo é liberado no mundo espiritual e as barreiras começam a cair. Antes mesmo de começarmos, quero que você prepare seu coração. Respire fundo, se possível. Encontre um lugar onde você possa se concentrar completamente. Se puder, faça esta oração em voz alta, pois há poder no que sai da sua boca. Deus criou o universo por meio da palavra, e quando você declara algo com fé, está ativando princípios espirituais que movem as estruturas ao seu redor. Agora feche os olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na tua presença neste momento para declarar que a tua palavra é viva e eficaz na minha vida. Creio que o Salmo 112 não é apenas um texto antigo, mas um decreto espiritual que tem o poder de transformar a minha realidade. Hoje, reivindico as promessas deste salmo e as estabeleço em todas as áreas da minha vida. Senhor, a tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que te teme e se deleita nos teus mandamentos. Portanto, declaro que o meu coração está alinhado com a tua vontade. Escolho seguir os teus caminhos, viver de acordo com os teus princípios e buscar a tua sabedoria em tudo o que eu fizer. Eu rejeito toda ansiedade, toda preocupação e toda insegurança sobre o meu futuro, porque sei que quem confia em ti jamais será envergonhado. Eu proclamo que a tua bênção está sobre a minha casa e a minha família. A tua palavra diz que os descendentes dos justos serão poderosos na terra, e eu me aproprio dessa promessa. Eu declaro que os meus filhos, a minha geração e todos os que vierem depois de mim viverão sob a tua aliança e a tua provisão. Nenhuma maldição, nenhuma palavra negativa e nenhuma influência maligna poderá alcançar aqueles que te pertencem, Senhor. A tua palavra diz que há grandes riquezas na casa do justo. Portanto, eu declaro que as portas da provisão estão abertas. Abra-se sobre a minha vida toda limitação financeira, todo ciclo de escassez e toda barreira que tentou impedir a minha prosperidade agora caem por terra em nome de Jesus. Eu rejeito toda mentalidade de pobreza. Essas palavras sobre a sua vida, quero mostrar como continuar aplicando esses princípios no seu dia a dia para que essa bênção se torne permanente. Agora, quero aprofundar ainda mais esse assunto e mostrar por que algumas pessoas não veem resultados imediatos, mesmo quando oram com fé e declaram as promessas de Deus sobre suas vidas. Talvez você já tenha se perguntado: por que oro, jejuo e declaro a palavra, e ainda assim nada parece mudar? Será que Deus está demorando muito para responder? Será que Ele não ouviu minha oração? Será que eu deveria estar fazendo algo diferente? A resposta para essas perguntas pode estar em princípios espirituais que muitas pessoas desconhecem ou ignoram. Primeiro, precisamos entender uma verdade fundamental. Deus sempre responde às orações. Mas Ele faz isso de 3 maneiras: sim, não e espera. Muitas vezes, a resposta que queremos não é a resposta que Deus sabe que precisamos naquele momento. Outras vezes, a resposta já foi liberada no mundo espiritual, mas há um processo de amadurecimento e preparação antes que ela se manifeste no mundo físico. E é aí que muitas pessoas falham, porque perdem a paciência, começam a duvidar e desistem no meio do caminho. A paciência é um elemento essencial na jornada da fé. A Bíblia nos ensina que há um momento certo para tudo e que Deus age de acordo com seus propósitos,
e não com a nossa ansiedade. O Salmo 377 diz: Descanse no Senhor e espere pacientemente por Ele. Não se perturbe com o sucesso dos outros. Este versículo nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, devemos descansar em Deus. Isso é muito sério. Se você ora, mas já tem dúvidas no coração, a Bíblia diz que você não receberá nada. Isso acontece porque a dúvida é um bloqueio espiritual que impede Deus de agir em sua vida. Murmurar também é extremamente perigoso. Muitas pessoas começam a orar, mas em vez de manter a fé, começam a reclamar, a questionar, a se frustrar porque a resposta não veio no tempo certo. A Bíblia nos dá um exemplo claro disso com o povo de Israel no deserto. Deus havia prometido uma terra de abundância, mas o povo vagou por 40 anos porque murmurava constantemente. Eles oravam, mas depois reclamavam. Questionavam a Deus, mas logo duvidavam, e isso atrasou o cumprimento da promessa. Agora pare e pense: você já fez isso na sua vida? Você ora, pedindo a Deus que abra portas para você, mas no dia seguinte diz: nada funciona para mim. Você declarou suas promessas, mas no fundo ainda carrega medo e dúvida no coração. Porque se isso está acontecendo, pode ser por isso que você ainda não viu os resultados que espera. Outro ponto que precisamos entender é que nem todas as orações são respondidas da maneira que imaginamos. Às vezes, Deus nos responde de maneiras inesperadas, porque Ele vê além do que podemos ver. Pense em José. Ele sonhava em ser um grande líder, mas antes de chegar ao palácio, foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Agora imagine se José tivesse desistido no meio do processo. Imagine se ele tivesse murmurado e questionado a Deus a ponto de abandonar sua fé. Ele jamais teria chegado A posição que Deus havia preparado para ele significa que o silêncio de Deus não é a sua ausência. Muitas vezes, Ele está agindo nos bastidores, preparando o cenário, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé, até que estejamos prontos para receber o que Ele já determinou para nós. E aqui entra um princípio espiritual muito importante: a perseverança. Jesus contou a parábola do juiz injusto em Lucas 18 para nos ensinar sobre a importância de persistir na oração. Nesta parábola, uma viúva insistiu tanto para que o juiz julgasse seu caso que, depois de muita insistência, ele decidiu ajudá-la. E Jesus conclui dizendo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Será que Ele continuará a ignorá-los? A grande verdade é que muitas pessoas desistem antes de receberem a resposta. Começam a orar, mas, como não veem uma resposta imediata, param no meio do caminho. Agora, pense em uma semente. Quando você planta algo, não vê o fruto imediatamente. Há um período de germinação, crescimento e fortalecimento das raízes, e só então a árvore começa a dar frutos. Mas se, no meio desse processo, alguém cava a terra para ver se a semente está germinando, pode acabar matando-a, plantar antes que dê frutos. O mesmo acontece no mundo espiritual. Deus já derramou muitas bênçãos em sua vida, mas se você desistir prematuramente, escreva seu pedido de oração nos comentários se houver alguma área da sua vida que esteja estagnada, se você sente que sua prosperidade está sendo bloqueada, se há uma situação financeira difícil que precisa ser transformada. Deixe seu pedido aqui. A Bíblia nos ensina que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mateus 18. Isso significa que, ao unirmos nossa fé, liberamos um poderoso movimento espiritual em sua vida. Então, agora mesmo, escreva nos comentários o que você quer que Deus desbloqueie para você, seja um emprego, um novo negócio, um projeto que precisa dar certo ou uma dívida que precisa ser paga. Declare nos comentários e vamos orar juntos. Agora feche os olhos e junte-se a mim nesta oração por abundância e prosperidade. Pai Celestial, em nome de Jesus, estou diante de Ti agora, unindo minha fé à vida desta pessoa que está orando comigo. Senhor, a Tua palavra nos ensina que o justo jamais será abalado, que há prosperidade e riqueza na casa daqueles que Te temem e confiam em Ti. Por isso, clamo agora por uma libertação sobrenatural sobre a vida desta pessoa. Senhor, se há portas fechadas,
que ela se abra no momento certo. Há algo impedindo esta pessoa de prosperar, seja um bloqueio espiritual ou emocional, ou até mesmo más decisões do passado. Peço ao Senhor que traga clareza, discernimento e oportunidades para reverter esta situação. Declaro que é da tua graça seguir em frente, abrindo caminhos onde não existem, trazendo clientes para aqueles que têm negócios, gerando promoções para aqueles que trabalham e criando conexões divinas para aqueles que buscam uma nova oportunidade. Pai, em nome de Jesus, repreendo agora toda a mentalidade de escassez. Declaro que esta pessoa não viverá mais de migalhas, não dependerá mais da sorte ou do acaso, porque a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmo 231. Proclamo que a provisão virá, que as necessidades serão supridas, que esta pessoa terá abundância para viver bem e ser um canal de bênçãos para os outros. Senhor, se houver algum espírito de inveja, alguma maldição proferida contra a vida desta pessoa, se houver forças espirituais tentando impedir seu progresso, eu declaro agora que todo laço do inimigo está quebrado em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Nenhuma tentativa maligna terá poder sobre seus negócios, sua casa, seu trabalho ou sua família. Agora, Pai, eu peço que o Senhor comece a liberar novas ideias, novas estratégias, novas oportunidades, para que esta pessoa tenha sabedoria para tomar as decisões certas, investir nas coisas certas, enxergar o que não conseguia ver antes, para que as portas do emprego se abram, para que o fluxo financeiro mude, para que os recursos necessários cheguem sem demora. Eu declaro que esta pessoa verá testemunhos e milagres acontecerem, que o que parecia impossível será desbloqueado porque o Senhor é um Deus de abundância, um Deus de provisão, e nada pode impedir as suas ações. Nós te damos graças porque sabemos que o Senhor está respondendo a esta oração e que tudo já está se movendo no mundo espiritual em nome de Jesus. Amém. Agora, quero que você escreva aqui nos comentários: eu me aproprio da abundância de Deus. Escreva isso como um ato de fé, declarando que esta oração já está sendo respondida, que você crê na provisão e que Deus já está abrindo os caminhos para a sua vitória. Agora, quero me aprofundar ainda mais neste assunto e mostrar como manter a abundância e a prosperidade de Deus fluindo constantemente em sua vida. Muitas pessoas vivenciam um momento de bênção, recebem provisão inesperada, veem um milagre acontecer, mas depois de um tempo, tudo parece voltar ao normal. É como se a prosperidade fosse algo temporário, algo que vem e vai, algo que depende da sorte ou do acaso. Mas a verdade é que Deus não quer que você experimente altos e baixos financeiros e emocionais. Ele quer estabelecê-lo em uma posição de estabilidade, crescimento constante e multiplicação. A questão é: como você pode manter essa prosperidade ativa em sua vida o tempo todo? Como você pode garantir que o que Deus lhe deu não seja perdido, roubado ou desperdiçado? Porque se a Bíblia nos ensina alguma coisa, é que prosperidade não se trata apenas de receber, mas de administrar, multiplicar e usar com um propósito. Primeiro, precisamos entender que tudo o que Deus nos dá tem um propósito maior. O Senhor não nos abençoa apenas para que possamos viver bem, pagar nossas contas e ter conforto. Ele nos abençoa para que possamos ser um canal de bênçãos para os outros. A Bíblia nos ensina que Deus multiplica na vida daqueles que sabem administrar o que recebem. Em Lucas 16:10, Jesus disse: quem é fiel no pouco também será fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também será desonesto no muito. Isso significa que, se quisermos viver em um ciclo contínuo de prosperidade, precisamos ser fiéis e responsáveis com o que já temos. Muitas pessoas esperam que Deus lhes dê mais, mas não conseguem administrar bem o que já possuem. Gastam sem planejamento.